Você que é brindeiro, fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar uma estratégia que parece muito inteligente para captar clientes, mas que pode estar fazendo exatamente o contrário do que você imagina. Olha aqui do lado essa tela. O cliente entra em um site de brindes e encontra um produto. E nesse produto, essa proposta maravilhosa. Faça o seu cadastro para ver o preço. À primeira vista, parece perfeito. Você pega o contato daquele visitante, transforma ele num lead e em troca você mostra para ele o preço. Show! Ó, show! Marketing funcionando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esse preço é realmente o preço que esse cliente vai pagar? Provavelmente não. E você que trabalha com brindes todos os dias sabe disso melhor que ninguém. Porque você sabe o trabalho que existe por trás e sabe que para quem está do lado de fora parece uma simples garrafa. Só que ainda tem quantidade, tem tipo de gravação, tem o número de cores, tem a área de personalização, tem o prazo, o frete, acabamento, embalagem e a disponibilidade de prazo de gravação do seu fornecedor. E ainda tem uma coisa que tabela nenhuma consegue mostrar, que é a sua capacidade de fazer isso dar certo. Porque quem trabalha algum tempo no mercado sabe, vender produto é só uma parte do trabalho. Você resolve problema, você corre atrás de fornecedor, você monta e confere arte, você segura o prazo, você orienta o cliente muitas vezes que nem sabe exatamente o que precisa e é você que encontra uma saída quando alguma coisa dá errado. E isso tem valor, muito valor. Só que agora vem um problema. Você acabou de entregar para esse cliente um número antes dele perceber tudo isso. E é aqui que entra um fenômeno muito conhecido na psicologia e na economia comportamental: a ancoragem. Se você ainda não sabe o que é ancoragem, eu vou explicar de uma maneira muito simples. O primeiro número que entra na cabeça do cliente tende a virar uma referência para os próximos números. Vamos imaginar que ele entre no seu site e veja aquela garrafa por R$20. Pronto. R$20 entrou na cabeça dele. Aí, depois você, um vendedor, entra em contato com ele para definir a quantidade que ele precisa, definir a gravação adequada, o acabamento, se vai ter embalagem, o prazo, o local e as condições de entrega, e o orçamento real ficou em R$29. Olha que situação. Olha que situação que você criou para o seu vendedor. Ele não começa a negociação apresentando valor, ele começa tendo que se explicar por que aquilo que o cliente viu por R$20 agora custa R$29. Olha, presta atenção nisso, porque aqui está uma das partes que eu considero mais perigosas. Você conseguiu o lead, mas pode ter criado a objeção antes mesmo do seu vendedor dizer para ele bom dia. E isso é especialmente injusto com uma empresa de brinde que trabalha certinho. Talvez você tenha passado anos construindo experiência para evitar erro que um fornecedor inexperiente cometeria. Mas nada disso aparece naquele primeiro número. O cliente viu R$20 e o cérebro dele começa dali. Percebe como o preço pode apagar em segundos uma competência que você levou anos para construir? E tem um segundo problema que talvez esse seja ainda pior. Depois que o cliente fez o cadastro, conseguiu aquilo que ele queria, que era o preço, qual é o incentivo para ele conversar com você? Ele pode abrir outra aba, depois outra e depois outra e começar a montar ali mentalmente ali uma forma, numa tabela na cabeça dele. Fornecedor A, R$20, fornecedor B, 22, esse aqui o C é 25. E olha que loucura! Você pode até ser muito melhor do que os três. Você pode atender melhor, você pode orientar melhor, você pode entregar melhor e você pode dar muito mais segurança para aquele cliente. Mas se você deixou o preço falar antes de você, talvez ele nunca descubra isso. E eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Eu não estou dizendo não coloque o preço no seu site. Não é isso, beleza? Existem negócios em que a vitrine, que o preço na vitrine funciona perfeitamente. Um e-commerce tradicional faz isso o tempo todo e é assim que funciona. Só que o brinde personalizado não é simplesmente um produto na prateleira. Quem é brindeiro sabe muito bem disso. Você não vende uma caneca. Você não vende uma caneca, você não vende um squeeze.
Você entrega a caneca certa, com a personalização certa, na quantidade certa, dentro do prazo, para um cliente que muitas vezes tem uma campanha, um evento ou uma empresa inteira dependendo daquela entrega. Essa responsabilidade também faz parte do que você vende. Só que ela não cabe em um número de R$20. E é por isso que o problema não é mostrar o preço. O problema é mostrar como preço aquilo que ainda não é o preço real daquela solução. Porque existe uma ordem de venda que faz a diferença. Primeiro, o cliente entende o que ele está comprando, depois ele percebe o valor daquela solução. E então o preço ganha contexto. Quando você coloca o preço primeiro, você corre o risco de fazer o contrário. O cliente usa aquele número para decidir quanto ele acha que vale o resto. E agora, volto para aquela estratégia do começo. Faça seu cadastro para ver o preço. Parece uma troca excelente. Você ganha um lead, mas que vale a pena ganhar um lead e em troca entregar uma âncora que o seu próprio vendedor vai precisar desconstruir depois? Principalmente quando existe uma coisa boa na sua empresa e aquele número não consegue mostrar. Você que é brideiro, eu quero que você pense nisso, tá? O seu site está ajudando o cliente a descobrir por que vale a pena comprar de você, ou você está ensinando ele a descobrir apenas quanto você custa. Porque você levou anos para aprender a fazer bem aquilo que faz. Você construiu fornecedores, você aprendeu com os erros, você resolveu problemas, ganhou experiência, criou relacionamento, você construiu uma empresa. Não deixe um único número apresentado na hora errada resumir tudo isso. O preço do brinde pode ser um número. O valor do seu trabalho, da sua qualidade, da sua responsabilidade e experiência, não. Se esse vídeo fez sentido para você, clica no joinha e se você quiser deixar sua opinião ou trocar uma ideia sobre esse assunto, deixa seu comentário aqui embaixo. Isso aí vai ajudar outros brindeiros como você melhorar ainda mais esse mercado que nos sustenta e que a gente adora. Eu fico por aqui esperando e te desejo boa sorte e boas vendas.